Boa noite. Todos estão bem? Nós somos os excluídos do festival? Graças a Deus estamos aqui. Não que lá também não seja bom, mas cada um vibra na sintonia que lhe convém no momento. Isso nós temos que respeitar. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola é tão importante para a gente, porque Jesus começou a observar as pessoas, como elas se comportavam. Porque ele foi convidado para um almoço, um jantar, lá em Nazaré, que tem início no capítulo 13, e passa do 13, o capítulo 14, e só vai falar do filho pródigo no capítulo 15. Então, quando nós vamos ler a parábola do filho pródigo, a gente entra no capítulo 15 de Lucas. E Jesus disse, sim, mas começa já assim, no capítulo 15, no versículo 11. Nós temos que ler antes, por que Jesus contou essa parábola. Jesus foi convidado para vamos dizer assim, um almoço, e vamos entender que tinha um banquete, e as pessoas começavam a procurar os lugares. Claro, o melhor lugar. E Jesus adverte, olha, quando você procurar entrar no convidado, procura o último lugar. Porque possa ser que, se você procura o primeiro lugar, tem alguém mais habilitado do que você. E o Senhor da casa vai dizer, olha, cede esse lugar a este, porque esse lugar é para ele. Você vai sentir uma tristeza muito grande. Vai se envergonhar. Então é melhor que você procure o último lugar, porque possa ser que aquele primeiro lugar é para você. E o Senhor da casa vem e lhe chame para se assentar naquele primeiro lugar. Isso vai ser um momento de glória, de alegria para você. Jesus começa a fazer essa advertência. Dentro, já no recinto do almoço. Vamos dizer, do almoço. E nesse explicar Jesus como é que deveria, nós vamos também entender que lá estavam também as pessoas para observar o Cristo. E dentro delas, não podia de estar em momento nenhum. Não era admissível. Nenhum sacerdote, não poderia faltar um fariseu, nenhum saduceu e nem um ancião. Porque eles vigiavam Jesus 24 horas por dia. Aonde ele estivesse, eles estavam perto. Como Jesus estava neste banquete, e essas pessoas vieram também, porque numa aldeia pequena, estava tendo um banquete, e todo mundo aproveitou para poder fazer uma boquinha, como se diz no nosso linguajar. E nesse cheio de gente, um dos escribas diz assim, olha o teu mestre, está comendo junto com publicanos e pecadores. E Jesus observou a ponderação dele com os apóstolos. Então Jesus conta a parábola do filho pródigo. Ele pede que as pessoas se acomodem, e ele começa dizendo assim, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para o seu campo, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse,
quantos trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai. E seu pai moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe, e põe-lhe o anel nas mãos e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhes disse: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este, teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Olha que coisa maravilhosa. A gente fica imaginando aquela assembleia cheia de preconceito, orgulhosa, e Jesus conta essa parábola. Aí nós temos que compreender que todas as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele tem amplo entendimento. Muito amplo entendimento. As parábolas de Jesus são eternas. Com o passar do tempo, novas criaturas mais espiritualizadas e mais estudadas vão encontrar sempre uma maneira especial de compreender essa palavra. Mas hoje nós vamos começar a entender primeiro. Foi 2000 anos atrás. E onde foi? Na Palestina. Lá em Nazaré. Os costumes eram outros. Então, se nós queremos entender Jesus com o contexto daquele tempo, no tempo de hoje, não vamos conseguir, vai ficar difícil. Porque nós temos que nos transportar para aquela época. Porque tem muitos detalhes que nós não conseguimos compreender. Por exemplo, ele diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Nós vamos ver aqui um pai de família, cuidando de 2 espíritos que lhe foi confiado pelo Pai Celestial. Não se faz referência à mãe, mas certamente a mãe estava lá também. Diz que ele tinha esses 2 filhos. Todos 2 trabalhavam na lavoura. Só que um deles disse: olha, pai, eu queria que o senhor repartisse a fazenda e me desse o que me cabe. Enquanto o pai está vivo, é o pai que gerencia tudo. Os filhos vivem na dependência do pai. Quando o pai desencarna, assume a postura o primogênito.
Então, para aquele povo daquela aldeia, que não era muita gente, umas 30, 40, 50 famílias, o filho dizer: pai, reparte a fazenda. Indiretamente ele está dizendo: já que o senhor vai demorar a morrer, eu quero a minha parte logo. É um desrespeito para com o pai, por causa das leis que Moisés nos ensinou. Respeitar pai e mãe, para ter uma dilatada vida sobre a terra. Mas ele pede para separar. O pai surpreendeu, mas não lhe colocou empecilho. Com muita humildade se submeteu ao pedido do filho. E separou: meu filho, a parte que lhe cabe é esta. Está aqui na sua mão. Um gesto de humildade. De uma família patriarcal, onde aqui quem manda sou eu. Ele não entrou para chamar o filho a atenção do desrespeito que ele teve para com ele. Mas disse: espera um momento. Repartiu: a sua parte está aqui, meu filho. Dias depois, o filho pegou o que lhe pertencia e partiu para a sua aventura. Ele queria adquirir experiências. Quantos de nós, quando os nossos filhos pedem para partir, a gente fica numa situação difícil. E quando parte, aí é que nós sofremos. Porque nós ainda queremos os filhos sempre aos nossos lados. A nossa cultura diz isso, que é diferente de outras culturas. 18 anos, valeu, enquanto durou, pode ir embora. Mas nós temos esse zelo eterno. Queremos sempre os nossos filhos conosco, perto de nós. E certamente aquele pai queria, mas ele respeitou a vontade do filho. E o filho partiu. E viveu dissolutamente. Pensou que dinheiro não acaba. E dinheiro acaba. Dinheiro é o fluido mais sutil que tem. Quando chega na mão da gente, some. É muito sutil. E nós ainda dissemos: o meu dinheiro nunca foi nosso. Porque sempre quando chega, já parte para a mão de outro. Porque ele é um mecanismo de gerenciar as coisas do pai. É um dos mecanismos. Não nos pertence. E o filho foi. Chegou lá, pensou que o dinheiro não iria terminar e viveu dissolutamente. E naquele lugar onde ele estava, como diz a parábola, Jesus contando, teve uma fome. E ele, já sem dinheiro, num lugar onde não era o lugar dele, ele começou a padecer. Mas se encorajou e foi pedir emprego. E um daqueles cidadãos lhe ofereceu emprego também. Disse a ele: você vai cuidar dos porcos. É uma humilhação. Primeiro que a carne não era consumida por judeu. Porque era imunda, segundo as orientações de Moisés. E cuidar de porcos era ainda mais humilhante. Mas mesmo assim, ele decidiu ir trabalhar. Já que eu não tenho, o que me oferecem é isto, eu vou trabalhar. Isso é uma lição que Jesus dá maravilhosa para a gente. De que todo trabalho é digno, desde que ele é feito de coração. Desde que esse trabalho passa a ser a nossa diversão, o nosso momento de lazer. Porque quem gosta de trabalhar e gosta do que faz, ele não aguenta ficar em casa. Ele quer ficar trabalhando. O trabalho dignifica o homem, seja ele qual for. Porque através das reencarnações, nós estamos sempre colocados em uma sociedade
em momentos diferentes, para aprendermos coisas diferentes. E aquele rapaz, quando lhe ofereceu o trabalho de cuidar dos porcos, ele foi tranquilamente. Mesmo sabendo que o pai dele era um pai de posses. Eu não vou me submeter a um trabalho desse se o meu pai tem posses. Não. Mas ele refletiu. O que era meu, eu já consegui. Eu gastei porque eu fui imprudente. Mas o meu pai já me deu o que eu tinha. O que me era de direito. Agora eu preciso de trabalhar aonde me der o trabalho. Só que este trabalho não lhe rendia dinheiro. Nem comida. É o que diz a parábola. E este homem, quando viu que os porcos estavam se alimentando, nem aquela comida ele comia. Mesmo querendo, porque não dava a ele. Ele estava trabalhando sem receber e com fome. Aí começa-se a reflexão de todo aquele que se afasta da presença do Pai. Nós só sofremos quando nos afastamos da presença do Pai, de Deus. E enquanto nós estivermos ligados com o Pai, nós estamos bem. Mesmo se estivermos em dificuldades, a nossa consciência está tranquila. Porque às vezes nós imaginamos que vida tranquila é quando temos dinheiro no banco, quando não temos enfermidades, quando nossos filhos não dão trabalho. Isso é vida ociosa. Porque o dono do planeta Terra, que é o Pai, na qual lhe confiou Jesus para nos direcionar, o filho dele trabalhava de domingo a domingo. E teve muitas dificuldades na vida, enquanto esteve conosco aqui encarnado. Nem por isso reclamava. Agradecia ao Pai todas as noites pela oportunidade do ensinamento. E esse filho começa a refletir sobre a situação que ele tinha e a situação na qual ele estava vivendo. A reflexão desse filho que desrespeitou o pai é a mesma reflexão dos exilados de Capela quando chegou na órbita do planeta Terra. Reflexão. Eu vivia num paraíso e agora vou me submeter a esta vida aqui nesse planeta que eu nem conheço. Emmanuel diz que foi triste a situação. Se não fosse Jesus direto, conversando com eles e prometendo a eles que assim que tivesse condições os retornariam para a terra de origem, eles não encontravam consolo. Mas Jesus os consolou. Muitos retornaram e muitos até hoje estão por aqui, porque são rebeldes. Então esse filho, quando ele começa a refletir, ele diz: os empregados do meu pai têm pão em abundância para comer, e eu aqui padecendo de fome. Eu pequei contra o meu pai, contra os céus, mas eu retornarei. É outra lição maravilhosa, de que mesmo sabendo que tinha errado, eu vou retornar para consertar o meu erro. Eu vou dizer ao meu pai, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra os céus. Estou aqui lhe pedindo perdão e perdão também aos céus. Mas eu gostaria que o Senhor me empregasse com um dos seus servos. É o que eu lhe peço. Porque eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Porque a partir do momento que o Senhor me deu a minha parte, eu já fui desertado dessa família. Mas o que é interessante nessa parábola é o que ele provoca para o pai
para o filho e para a aldeia. O pai ficou humilhado diante da aldeia, pelo desrespeito do filho. Ele também humilhou o irmão, porque não valorizou a família, certamente a mãe também, e não valorizou a vida em comunidade. Então ele pecou contra o pai, contra o céu e contra todos os irmãos que conviviam com ele. E ele começou a refletir isso na hora das dificuldades. Porque só na hora da dor que nós começamos a pensar. Porque às vezes as coisas do mundo atrapalham a nossa visão. Porque os nossos olhos estão voltados para outras coisas. E não as coisas reais do Espírito. Por isso a gente sofre. Porque vive atrás de ilusões. E deixa as coisas reais para depois. E às vezes o depois chega tarde. Já desencarnamos. Mas depois dessa reflexão, naquela terra longínqua, naquele sofrimento, passando fome, eis uma atitude maravilhosa que Jesus conta. Ele levantou-se. Porque o que mata o ser humano, seja ele encarnado ou desencarnado, é o remorso. Quem vive com remorso, vive acorrentado com o sofrimento e com a dor. O remorso nunca consertou coisa alguma. Só conseguiu piorar a situação daquele que está em sofrimento. Porque nós precisamos compreender que o nosso Pai é de misericórdia, de bondade. E que Ele conhece as nossas fraquezas. E que sabe que nós precisamos, às vezes, de mais lições para aprender aquela lição que Ele quer nos colocar. E às vezes a gente não para pensar nisso. Vive de remorsos. De uma coisa que nós fizemos. Quando nós pararmos para pensar que uma água, quando sai da fonte em busca do mar, ela nunca mais retorna à fonte. Porque ela tem que seguir seu caminho. Quando nós erramos, é porque nós não tínhamos outro pensamento. Naquele momento, para nós aquilo estava certo. Mesmo sem ter consciência de que era errado. Que às vezes só sabemos, não temos consciência. Só sabemos. Mas as consequências daquele ato nosso, às vezes não pesamos. Apenas fazemos. Pensando que vamos nos isentar da lei. Não vai se isentar. E nós vamos observar que ele levanta. E parte em direção ao Pai. E ele tinha 3 problemas gravíssimos para resolver. Não era só com o pai dele. Era com o pai, com o irmão e com a aldeia. Mas isso não mudou o pensamento dele de buscar o perdão dos seus equívocos. Porque hoje ele tinha experiência. Ele foi corajoso para enfrentar o pai e pedir o dinheiro que lhe pertencia. Mas foi também corajoso para levantar e voltar com a experiência da vida. Isto é o objetivo das nossas reencarnações. Quando nós tomarmos conhecimento pleno das nossas responsabilidades como espírito encarnado, vamos abolir muita coisa que não nos adianta no nosso processo evolutivo. Vamos buscar o tesouro que a ferrugem não corrói. Vamos guardar o nosso tesouro, como diz Madre Teresa, no banco do céu. Fazer uma poupança lá. Mas às vezes não é assim. Qualquer coisa pequena nos tira do foco da busca do reino de Deus em nós.
qualquer coisa pequena. E nós precisamos fortificar em Cristo, para que possamos viver os seus ensinamentos. Porque Ele é a nossa fortaleza. É Ele que nos sustenta. Se não fosse Jesus com Paulo, ele não teria conseguido fazer. Mas Paulo foi uma exceção naquele tempo. E que hoje tem muitos Paulos encarnados e que vão reencarnar ligados a esse orbe terrestre. E é com Paulo que nós vamos ver que só o Cristo pode nos fortalecer. E esse rapaz partiu em viagem ao encontro dos seus erros, determinado a se reconciliar com o Pai, na pior das condições, sendo servo. Porque ele já entrou com um pensamento otimista. Eu sei que eu não vou ser mais filho, porque eu já fiz o que fiz. Mas o meu pai poderá me dar um emprego para que eu possa me alimentar, que eu possa ter uma vida digna, porque essa aqui não está sendo bom para mim não. E partiu ao encontro. E quando ele vinha longe, uma coisa interessante, o pai o vê e partiu ao encontro do filho, correu ao encontro do seu filho. Um ancião, ele quanto mais velho, ele vai desacelerando, anda mais devagar, ele conversa menos, medita mais, observa muito para depois ponderar, e sempre a ponderação equilibrada, porque a vida vai ensinando para ele o que nós devemos respeitar no próximo. E aquele ancião, ele era um daquelas pessoas mais velhas da aldeia, onde muitas pessoas o respeitavam, ou não dizer todos o respeitavam. E quando ele parte correndo, coisa que ele não deveria fazer, chamou a atenção de quase toda a aldeia. Partiu ao encontro do filho. Certamente as pessoas ficaram preocupadas. Por que será que ele correu? E foi chamando-se todo mundo. E vamos imaginar que quando ele corria, as pessoas também saíam de suas residências para ver o que estava acontecendo. E o filho veio ao encontro. E ele ao encontro do filho. O filho andando e ele correndo. E um ancião, um patriarca daquele tempo, ele não poderia nem correr. O máximo, o filho beijaria sua mão. Ele poderia dar, quando se quisesse, um beijo na face do filho. Porque assim ensinava aqueles costumes. Mas diz a parábola que nós acabamos de ouvir, que ele correu, já quebrou um costume, abraçou o filho e foi beijando o filho, quebrou outro costume. E vamos imaginar que o povo foi chegando junto. E o filho já disse para que veio. Olha, meu pai, eu não sou digno de te chamar de pai, porque eu pequei contra o Senhor e pequei contra os céus. Mas eu vos peço por misericórdia, deixe eu trabalhar na sua lavoura, me empregue na sua lavoura, porque eu padeço de fome. E o interessante é que o pai não responde. Chama um servo e diz, olha,
depressa. Quero roupas, quero o anel e sandálias. Depressa. E foram buscar. Primeiro, o simbolismo da roupa. A roupa, quando se colocava túnica, para receber os convidados. Em uma festa. Se é festa, vamos botar a nossa túnica, a nossa roupa. Quando colocou o anel, é para dizer, ó, eu sou filho. Não sou empregado e nem servo. Eu sou filho. Não era um empregado, não era um escravo. E a sandália por quê? Os escravos, os trabalhadores andavam descalços. Só quem era filho ou dono de alguma coisa tinha sandália para calçar. Ele mandou vestir seu filho. Ele colocou mais uma vez, olha meu filho, esquece isso. E vá, mate o boi que já está cevado. Se nós formos observar, cidade pequena, ainda mais na Palestina, não tinha geladeira para conservar carne. Então tem que fazer, quantas pessoas são? Ó, são 10, não, vai com cabrito só, o pequenininho. Porque tem de comer depressa. Mas ele manda matar um boi, dizendo para todo mundo o quê? Indiretamente. A festa é para todos. O meu filho estava perdido e foi achado. É motivo de nós comemorarmos. E assim foi feito. O Pai amoroso que Jesus conta, que não leva em consideração os nossos atos. Porque nós somos, como na expressão de Paulo, crianças. E temos que tomar leite. Não pode comer comida sólida. Não tem entendimento para as coisas nobres. Ele era uma criança na frente do Pai. Uma criança que passou pela experiência amarga, mas retornou. Então isso é motivo de festa. É motivo de festa. E é assim que Deus nos trata. Quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes, Senhor. Jesus, numa simbologia do perdão infinito, disse 70 vezes 7. Se Jesus manda Pedro perdoar 70 vezes 7, aquele homem rude, e o Pai Celestial, quantas vezes? Infinitamente. Mas aquele ancião, quando ele pediu para partir, o filho pediu para partir a fazenda, ele já sabia, ele precisa da experiência. Quantos de nós, quando estávamos no mundo espiritual, pedimos as experiências que nós não íamos conseguir vencer? E quando partimos para a prática, porque teoria é uma coisa, prática é outra, fizemos coisas absurdas. E o Pai permite? Permite. Porque o ditado popular diz, gato escaldado tem medo de água fria. Por isso que nós começamos a compreender com a doutrina espírita que tudo que está acontecendo tem autorização do Pai. É difícil para compreender. É muito difícil para compreender isso descer tranquilamente. Porque a nossa visão é como Jesus disse. Você vê, você dá testemunho do que você vê do que você escuta. Eu não. Eu dou testemunho do meu Pai que está nos céus. Quando você vê na mídia
as coisas estão acontecendo ao redor do mundo. Fica difícil para compreender que Deus está autorizando. O gás salim, é assim que diz, né? Jogou foi terrível para aquelas pessoas lá na Síria, aquelas crianças. Não sei quando foi, mas Deus disse, deixa acontecer. Os terremotos, maremotos, o sofrimento do povo, de crianças de 1 ano, atravessando um oceano com aquele tanto de gente, vai virar o barco. E Deus deixa acontecer. E morre gente. E morre gente inocente. Na nossa visão. Mas a doutrina espírita diz, está tudo certo. É lei de causa e efeito. Porque nós queremos viver só essa vida. Não existe só essa vida. A vida do espírito é uma só. Agora as experiências são diversas. E quando aquele filho retorna, que o pai manda fazer a festa, ele estava muito contente. Do mesmo jeito, quando nós deixamos aquelas coisas que não nos pertencem mais, para viver outras experiências ligadas com o mundo espiritual. O anjo da guarda fica satisfeito. Porque parece que o nosso propósito é dar trabalho ao anjo da guarda. Eu fico pensando se um dia eu vou ser anjo da guarda de alguém. Do jeito que eu sou vai ser difícil. Na primeira dificuldade eu vou dizer, eu vou dar deixa que eles têm de lado. Sem jeito não. E quando eu fico observando os trabalhos que eu já dei, e eles pacientemente me conduzindo para hoje, dia 26 de agosto de 2018, estar aqui, foi muita luta. Foi muita luta. É por isso que eu sou grato. E eu tenho uma coisa no meu coração. Não posso decepcionar mais. Não como antes. E aquele pai mandou que se fizesse a festa. E quando a festa estava no seu auge, o filho que estava trabalhando retorna do trabalho um dia cansado. Aí ele retorna. E quando ele vê a festa, ele não entende. Mas fizeram uma festa e nem me convidaram. Eu nem estou sabendo dessa festa. E procurou saber. Que festa é essa? Um servo, um trabalhador, um escravo, ele sabe, vem cá, que festa é essa aí? E o rapaz, com tanta alegria que foi contagiado pelo pai deste filho mais velho, disse, seu irmão voltou. E seu pai mandou dar uma festa. O irmão pensou logo, meu Deus, será que vai ter que dividir em 3 partes depois? A fazenda de novo? E ele não entra dentro de casa. Ali ele mostrou quem ele era. Aquela rebeldia incutida dentro. Mas por respeito ele não deixava extravasar. E o ditado de quem vê cara não vê coração ali estava. E ele disse, eu não vou entrar. O servo foi lá dentro e disse, só que teu filho está lá fora, diz que não vai entrar. E qual seria a atitude do pai? Mande ele entrar agora. Eu estou mandando. Não fez isso. Abandonou a festa. E foi ao encontro do filho. E quando chegou lá, ele nem conseguiu abrir a boca. Porque o filho disse logo, eu, todos estes anos, eu estive com o Senhor. Nunca lhe desrespeitei em nada. E o Senhor nunca me deu um cabrito
para eu comemorar com os meus amigos. Agora este aí, que pegou os bens da família que lhe pertencia e gastou, aí usa a expressão, com as prostitutas, e volta sem nada, o Senhor manda fazer uma festa, e tem mais, manda matar um boi. E o pai pacientemente o escuta, sem sair do pedestal de equilíbrio e de pai amoroso que compreende aquele que passa por dificuldades. Diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Esses dois versículos, esse versículo 32 é de uma importância tão grande, porque ele faz um link com Cristo, quando ele diz: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Porque Deus não desiste de ninguém. Jesus, por mais rebelde que somos, o amor dele é incondicional para conosco. Ele tem um amor por a gente que nós não conseguimos compreender. O amor por aquelas pessoas perdidas, ele deixa o que ele estiver fazendo para ir atrás. O bom pastor, ele tem 100 ovelhas. Mas se uma se perder, ele deixa aquelas 100 e vai atrás da perdida. Porque o valor daquela ovelha perdida é o mesmo valor daquelas 99. É um amor que nós não conseguimos compreender ainda. Nos falta entendimento para aprender a amar como ele amou. E quando o Espírito consegue compreender isso, ele entra numa posse de felicidade tamanha, de que a expressão dele já não é ele mais, é como Paulo disse, é o Cristo. Porque às vezes nós não permitimos que o amor de Deus entre dentro de nós. É muito difícil para permitir. Porque Jesus, ele quer estar totalmente com a gente. Mas nós fechamos as portas para ele. Porque o Cristo respeita as nossas decisões. Porque Kardec, quando indaga os Espíritos, no livro dos Espíritos, sobre a trajetória do Espírito, mas o Espírito não pode caminhar sem errar? Não, porque ele precisa da experiência. Ele chega mais depressa, mas erra. Aí nós vamos imaginar nessa questão que Kardec pergunta aos Espíritos, como é valioso as nossas experiências. Como os equívocos são valiosos. Porque você não pode dizer para ninguém que jiló amarga se você não comeu jiló. Lhe falta experiência. A gente não consegue compreender quando Jesus disse: eu venci o mundo e vós há de vencer. Jesus foi um dia na eternidade um princípio inteligente que passou pelas fases
se tornou espírito e hoje é um espírito crístico. Então ele tem autoridade para falar. Se nós formos pensar como é que um alcoólatra vai discutir com um ex-alcoólatra, ele vai dizer o quê? O ex-alcoólatra que venceu o alcoolismo: nessa estrada que você está caminhando, eu já caminhei, filha. Não dá em lugar nenhum. Porque ele tem a experiência. Os espíritos que hoje orientam a doutrina espírita no nosso planeta passaram por dificuldades 1000 para alcançar onde estão e poder nos orientar. Não tem como discutir com eles, porque são professores que estão de pé, porque um dia sentaram para aprender. Então, quando Jesus conta essa parábola para aquela plateia, e principalmente para aqueles que estavam o espreitando, deixou claro para eles: nesses 2 filhos, aqui estão uns de coração puro, sem a experiência, e quando adquire a experiência volta e refaz o caminho. Mas tem outros que sabem o caminho, mas permanecem no erro. Mas diante de todos esses 2 aqui, o Pai olha do mesmo jeito para vocês, porque são crianças que não sabem o que querem ainda. E nós precisamos compreender que o nosso Cristo, Ele é o caminho, através dos teus ensinamentos. E que ninguém veio aqui para a terra para sofrer. Veio para se reabilitar com a lei, com as exceções daqueles que vêm com missão. Então tudo que nos acontece é por misericórdia divina. E a gente reclama. Tudo que nos acontece é por misericórdia divina. Seja o que for. É uma perda do ente querido. É uma doença que se apresenta agressiva. É uma desilusão. É uma decepção. É para a gente aprender a lidar com situações diversas. É as dificuldades da vida. Mas não podemos perder a esperança de que, se nós retornarmos, nós vamos encontrar um Pai de braços abertos para nos abraçar, nos beijar, e vai dizer lá no reino dos céus: hoje é dia de festa, porque o nosso irmão que estava perdido foi achado. Pensávamos que ele estava morto, mas ele reviveu. Então, nas horas de dificuldade, vamos fazer como nos orienta o Salmo: ergue os teus olhos para o alto, porque o teu socorro vem de cima. Se nós perdermos a fé, o que é que vai nos sobrar? Nada. O que é que sustentou Paulo? A oratória? Não. A briga dele para mostrar que era o Cristo? Não. A fé que ele tinha, a certeza que ele tinha que o Cristo era o enviado de Deus, que nós estávamos esperando. E esta fé foi que fez com que ele levasse até o fim a sua missão. É com esta fé que nós deveremos também vencer as dificuldades da vida, da nossa reencarnação. Tem hora que eu fico imaginando a dificuldade que está para reencarnar. Quando a gente fala que tem 5 filhos, as pessoas querem bater na gente fora. Você é doido? Como é que você tem 5 filhos? E você vai casar, pretende ter quanto? 1, no máximo. Como se menos 1 pudesse vir. No máximo 1.
Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, quando Jesus disse, com a medida que medir os outros será medido. Aí eu já fico pensando no futuro, que eu tenho que pensar no futuro. Essa pessoa vai reencarnar, está lá no mundo espiritual. Como nós temos que nos reeducar nos nossos equívocos? Aí vai pedir assim, e eu vou reencarnar quando? O pessoal só está querendo um filho. Todos que eu perguntei, está pensando como você. Como se os filhos fossem nossos, como se nós que criássemos os filhos são de Deus. As condições é o Pai que propicia. Deixe vir os filhos, com responsabilidade, não com responsabilidade, mas lembre-te do Cristo. Quando acolher a um desses pequeninos, lembrai-vos. É a mim que o fazeis. Muita paz.